Boa tarde! Chegamos 18 horas para a live de hoje. Segunda live do dia. Uma convidada muito especial. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Natália, a doutora Natália. E o nosso tema será ansiedade. Bater um papo sobre isso. Quem for chegando, por gentileza, mande um oi para que eu possa cumprimentar. Convide os amigos, tenho certeza que esse tema pode ajudar muitas pessoas. A gente vai conversar com uma pessoa que tem experiência com isso. Vamos refletir com posturas, com pensamentos, com reflexões que pode ajudar muita gente. Pode vir chegando para o nosso bate-papo, para a nossa live, sejam bem-vindos. À medida que for chegando, manda um oi para a gente, para que a gente possa cumprimentar vocês. Vocês são muito bem-vindos. Ansiedade e isolamento. O que será que acontece nessa época em que as pessoas relatam muito a ansiedade presente no dia a dia? Vamos chegando, sejam bem-vindos. Já estou mandando o convite para a nossa convidada entrar no nosso bate-papo. Quem for chegando aí, seja bem-vindo. O tema será ansiedade. Como entender, como lidar, de que forma que a gente consegue lidar com esse sentimento que ronda muitas pessoas. Eu vou fazer o convite, já vou colocar o tema da live, para que a gente possa conectar com mais pessoas. Se você entendeu que essa live serve para mais pessoas, clica no aviãozinho, faz ela chegar até mais lugares, faz com que ela chegue até mais pessoas. E, de repente, uma técnica, um pensamento, uma reflexão pode ajudar muitas pessoas nesse momento. Vamos chegando para o nosso bate-papo das 18. Mandem um oi para que eu possa cumprimentar também. Sejam bem-vindos. Para o nosso bate-papo das 18 horas. Quem já assistiu alguma live essa semana comigo? Fala eu. Fala eu aqui nos comentários, para que eu possa saber quem que está aproveitando as lives da semana, com os convidados, com as reflexões. Manda eu, para que eu possa saber aqui. Compartilha essa live para mais pessoas. Manda oi também, para que eu possa cumprimentar cada um de vocês. Nosso tema será ansiedade. Ansiedade. Vamos chegando. Separa aí um papelzinho, uma caneta, se quiser. Olha, Marina, tudo bem, Marina? Seja bem-vinda, sempre presente, uma grande profissional também. Seja bem-vinda, Marina. Valesca, tudo bem, Valesca? Seja bem-vinda. Vamos chegando, bate-papo sobre ansiedade com a doutora Natália, que está chegando por aí. Vamos chegando, mande um oi para mim, para que eu possa cumprimentar. Fale para mim também se você já assistiu alguma live comigo, se ajudou, se foi bacana. Valesca dizendo, oi, sou de Fortaleza, Ceará. Que bacana, seja bem-vinda. Vamos chegando para o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho com vocês, doutora Natália Bazan. Vamos conversar sobre ansiedade. Ansiedade. Sejam bem-vindos. Manda um oi. Cássio, boa noite, Cássio. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Valesca, minha primeira live. Fique por aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Uma convidada que pode falar com bastante propriedade sobre ansiedade, também trabalha com terapia, é médica. E vamos junto, que eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal. Estou nesse processo de ansiedade. Pois é, nesse momento ela visita muitos lares, muitas pessoas. Juliana, olá, é a primeira live. Seja bem-vinda, Juliana. Seja bem-vinda, daqui a pouco com a Natália. Natália, se você entrou por aí e eu não vi, manda um oi para mim, para que eu possa convidar você, ou então você mesmo manda o convite. Quem for chegando, por gentileza, mande um oi para que eu possa cumprimentar. Oi, Laís. Tudo bem? Seja bem-vinda, Laís.
Seja bem-vinda. Pessoal, para quem não conseguiu acompanhar as lives da semana, estão todas gravadinhas e eu estou subindo aos poucos lá para o meu canal do YouTube, tá bom? Lá para o canal do YouTube, Levi Correia, Levi com Y, Correia, CO2RZA. Para quem perdeu, pessoas sensacionais estão lá, estão gravadinhas. Essa live depois vai ficar salva. E à medida que a gente for trazendo mais convidados também, né, a ideia é subir depois para o YouTube, subir para as plataformas para que fique aí com mais tempo ajudando as pessoas, com mais possibilidades, para que realmente esse movimento ajude muitas pessoas. Quem for chegando, manda um oi. Daqui a pouquinho, a doutora Natália com vocês, para a gente bater um papo bem legal sobre ansiedade. Quem for chegando, manda um oi. Manda um oi. Juliana Marta Bazan, tudo bem? Seja bem-vinda. Manda um oi para que eu possa cumprimentar. Também disse a sua primeira live aqui com a gente no nosso espaço. Nosso tema, ansiedade. Daqui a pouquinho, doutora Natália Bazan. Coloca aí se você sente mais ou menos ansiedade nesse momento. Sei que é uma pergunta muito óbvia, mas vamos começar a movimentar esses comentários aí. O que te dá mais ansiedade nesse momento? Quais são os gatilhos que você percebe? O que gera para você no dia a dia mais ansiedade? É não ter, por exemplo, um momento do isolamento acabar? É perceber que de repente não consegue dar conta de tudo? Coloca aí para a gente começar a conversar. Enquanto a gente espera a doutora Natália entrar aqui, ela deve estar chegando por aí, e diz para mim, o que gera para você mais ansiedade no dia a dia? O que é? Você conseguiu perceber? Você conseguiu olhar para o seu dia, escutar, se enxergar e perceber o que faz você ter mais ansiedade? Partindo do pressuposto que a ansiedade é algo normal para todos, né? Poder conversar com mais propriedade um pouco com a doutora Natália, mas todo mundo tem ansiedade. A diferença é que umas pessoas têm mais, outras têm menos, algumas pessoas têm mais alguns recursos, algumas ferramentas para poder lidar, e outras não conhecem nenhum tipo de ferramenta. E é por isso que esse nosso bate-papo de hoje, todos os outros bate-papos, estão indo na direção de levar conteúdo, levar reflexão, levar ferramentas, levar valor, né, para as pessoas que nos acompanham. De alguma forma, se a gente conseguir ajudar, por menor que seja, a gente faz bem para muitas pessoas e esse momento não é diferente. Boa noite, doutora Natália, seja bem-vinda. Boa noite, Levi. Tudo bom? Eu estou bem, e você? Tô ótima. Tem uns minutinhos que eu estava tentando entrar aqui, eu acho que estava com erro de conexão, eu tive que trocar aqui o celular, agora deu. Vocês estão me ouvindo bem, né? Não tem problema. Eu tô. Estamos sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda para o nosso bate-papo. Quero agradecer muito a sua disposição, a sua atenção. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida, principalmente nesse momento, mas entendeu o quanto é importante estar com as pessoas nesse momento, ainda mais na categoria de médica e também terapeuta, para levar uma palavra, uma reflexão para todos. Eu já comecei esquentando o pessoal aqui, falei que o nosso tema é ansiedade, pedi para eles também dizerem o que no dia a dia, quais os gatilhos, quais as percepções que eles têm que geram mais ansiedade. Enquanto eu coloco aqui, afixo o tema, Natália, eu vou pedir para você se apresentar. Fique à vontade, enquanto isso eu vou afixando o tema aqui nos comentários, para as pessoas que chegarem já conhecerem. Tá bom? Fique à vontade. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Natália Bazan, sou médica, trabalho com hipnose, saúde mental e tenho focado muito nessa questão da ansiedade. Já era algo que vinha sendo muito pedido e agora com o isolamento social, com a pandemia, isso se acentuou bastante, né? O Brasil, ele já era considerado o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, isso antes da pandemia. E acredito que a tendência, depois de toda essa questão, é que vai aumentar consideravelmente. Enfim, sou formada em medicina pela Universidade Federal de Tocantins. Exerci a medicina tradicional por um tempo, mas como a minha paixão mesmo é saúde mental, eu
Agora eu estou focada só nessa questão das terapias com a hipnose, auto-hipnose, falando de ansiedade, de fobia, de insônia e todas essas questões que acabam que são muito entrelaçadas, né? Se envolvem. E Sim. é isso. Além de médica, companheira de jornada de profissão, parceira aí que gosta de ajudar pessoas, que vive com essa vontade, com essa energia. Natália, antes da gente começar, eu quero pedir para as pessoas que estão aí já, se entendeu que esse tema serve para alguém, nesse momento você lembrou de alguém, clica, tem uma espécie de setinha, um aviãozinho, clica nela e manda para as pessoas, compartilha, faz com que ela chegue mais e mais lugares. Porque às vezes é uma mensagem, é uma reflexão, algumas dicas, a gente está com uma pessoa aqui que tem propriedade, tem experiência para falar disso, então vem com a gente nesse bate-papo, já compartilha para mais pessoas. É uma disposição nossa em querer ajudar. Então faz isso pela gente, faz por nós, por esse momento. E por as pessoas que podem ser tocadas por esse momento também. Para o Instagram entender que está fazendo sentido e convidar mais pessoas, quanto mais coraçõezinhos vocês mandarem também, melhor, porque ele vai entender que é relevante e se fizer sentido, o Instagram entrega isso para mais pessoas. Então, é somente o que a gente pede, que vocês acompanhem com a gente, participem, compartilhem com as pessoas e mandem coraçõezinhos para a gente cada vez mais sentir essa energia de vocês. Certo, Natália? Certíssimo. Eu gosto de falar que eu gosto de ver os coraçõezinhos subindo, gente. Isso aí dá uma energia Vamos lá, fantástica gente. pra Não gente. custa. Não custa. Não vai cobrar. Não vai ter fatura esses corações. Aí, muito bom. Muito bacana. Natália, de uma hora para outra, tudo mudou. De uma hora para outra, as pessoas foram para dentro de casa. De uma hora para outra, os lares se fecharam. As famílias mudaram as rotinas, os padrões. Aquela rotina da semana foi para o lar. Muitas pessoas não conseguem lidar com esse momento. A escola foi para dentro de casa, através do EAD, da educação online. A academia, algumas pessoas tentam adaptar para a rotina dentro de casa. Filho, marido, organização do lar, distância, talvez, de algumas pessoas um pouco mais idosas nesse momento. Mexeu muito com a gente, né? Sim. E como seres de hábitos, como seres de costumes, isso também interfere em todo o nosso sistema, né? Você percebe no seu dia a dia, na interação que você tem com pessoas, o quanto isso está pesado para as pessoas? O que você percebe no dia a dia? Eu percebo que tem pessoas que lidam até um pouco melhor com essa situação e tem pessoas que não conseguem lidar. Como que está a sua percepção nesse momento aí no seu reduto, na sua região, por onde você passa? Sim. Bom, a minha percepção é que algumas pessoas ainda não entenderam a importância disso tudo que está acontecendo. Algumas ignoram e continuam vivendo uma vida quase como se tivesse tudo normal. E aquela parcela que tem respeitado, que tem ficado em casa, aqui na minha cidade, a última vez que eu vi estava em torno de 45% da população ficando mais quietinha. Essa parcela, sim, alguns se preocupam muito e alguns estão sabendo lidar, alguns poucos estão até descobrindo que gostam desse estilo de vida. Mas realmente, como você falou, são muitas questões envolvidas. Tem muita gente que não está sabendo lidar com isso. E ao mesmo tempo que é muita mudança de hábito, é muita informação vindo de todos os lados, informações verídicas, informações falsas. Né? Você falou dos idosos. Os idosos, muitas vezes, aqueles que têm acesso à internet, enfim, Facebook, WhatsApp, por um lado é muito bom, porque pelo menos eles têm uma conversa, um contato com a família, mas essas pessoas elas são extremamente suscetíveis a acreditar, a crer em fake news, porque elas não têm muito esse tato de procurar o que é real e o que é imaginário. Então, muito dessas pessoas, né, principalmente idosos, estão bastante desesperados, até porque são um grupo de risco e tem alguns posicionamentos que aparecem aí que não pensam em como essas pessoas vão se sentir quando eles emitem algumas opiniões. Sim. Então, realmente, mudou muito, mudou tudo, e cada pessoa está reagindo de uma forma, mas o que eu percebo é que a questão da ansiedade, até um transtorno de ajustamento, que a gente chama, que é essa dificuldade de você saber lidar com algo que é novo, está muito crescente. Então,
percebo muito esse possível transtorno de ajustamento e percebo também a ansiedade. Muitas pessoas que até já tinham problema de ansiedade, mas que não se percebiam, não sequer parava para pensar nisso. Sabe aquele negócio de, eu estou acelerado porque meu ritmo de vida é acelerado, não tem como ser diferente disso. Então tem todas aquelas histórias que a gente conta para nós mesmos para justificar tudo aquilo que está errado. E que agora, quando você está quietinho em casa, mesmo que você esteja trabalhando e tendo que lidar com todas essas situações que você falou, e que não são fáceis, mas você não tem muito para onde fugir. Então, se você já tem aí uma ansiedade de base, um problema emocional, uma depressão, enfim, que estava ali, que não estava sendo trabalhada, agora está um pouco mais difícil de esconder essa poeira debaixo do tapete. Então as coisas estão se aflorando um pouco mais. E quando a pessoa tem que conviver com muita gente dentro de casa, dividir responsabilidade, como você falou, filho, marido, aí eu acho que fica ainda mais pesado se a família não souber se ajustar, se tiver uma ou mais pessoas ali dentro que estejam sofrendo desses problemas emocionais e que não sabem lidar com isso. E quando é mais de uma pessoa, aí fica complicado porque são problemas emocionais que começam, inclusive, a se embater. Então, você não tem que lidar mais só com o que é seu, mas você tem que lidar constantemente com problemas de outras pessoas que convivem contigo e você não tem mais para onde correr. Você vai no máximo para a televisão, para o quarto, mas você não tem mais para onde extravasar, não tem mais aquela conversa com um amigo ou com a amiga para falar mal da esposa, enfim, né? Que o pessoal às vezes usa isso para extravasar, né? Não que seja a melhor forma, mas tem gente que é a forma que eles faziam antes, para ir lidando. E agora não tem mais, a pessoa tá ali, ela e a família, né? Quem tem a família, quem está convivendo com a família. Então, realmente, muitas pessoas que já tinham problemas estão percebendo e estão se assumindo com a necessidade de procurar ajuda agora. Essa é a impressão que eu tenho. Eu concordo. E me vem uma primeira questão que eu quero refletir com você e convidar os amigos que chegaram aí, que a gente está falando sobre ansiedade, compartilha com mais pessoas, é um conteúdo de valor que está tendo aqui hoje, inclusive com uma pessoa que tem experiência. A nossa mente, né, Natália, você bem sabe, ela não diferencia o real do imaginário. Sim. Ela não diferencia. Então, um ponto que eu sempre toco com pessoas no meu dia a dia, nessas interações que eu estou fazendo para ajudar pessoas também, é que existe uma nutrição consciente, existe uma nutrição inconsciente de informações e estímulos. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, será que você, que está aí nos escutando, nos vendo nesse momento, está percebendo o quanto você está se nutrindo de coisas boas e de coisas ruins? Nesse momento, ninguém está dizendo para você vire as costas para o que está acontecendo. De maneira nenhuma. É importante entender o que está acontecendo. Mas tem gente, Natália, que se joga. É número, é indicador, é jornal, é uma enxurrada. E aí a pessoa, claro, a mente ela começa aí numa estafa mental, como a gente sabe, a mente não diferencia o real do imaginário, todo um desdobramento inconsciente ela tenta executar e ela se sente ameaçada. Dentro desse sentimento de ameaça, né, a gente já sabe que tem aí uma reação instintiva de luta ou de fuga. Né? Naturalmente, a ansiedade começa a brotar nesse momento. Eu entendo que um primeiro ponto para a gente refletir é sobre esse, concorda, Natália? De que forma que a gente está nutrindo de notícias, de informação no dia a dia, concorda? Concordo plenamente. Inclusive, quem tem acompanhado as minhas lives lá no meu Instagram, a gente falou disso na semana passada e essa semana, sobre essa questão aí de a mente não saber diferenciar o que é real e o que é imaginário. E pra gente que estuda isso, já é algo muito natural, mas para a maior parte das pessoas é uma informação muito nova e que, à primeira vista, parece que nem faz sentido, né? As pessoas tendem a falar, não, mas eu sei exatamente o que está se passando. Mas não é. Eu gosto até de dar os exemplos do filme. Eu vou repetir aqui, quem já me acompanhou vai ver o exemplo de novo, mas é que é um exemplo muito bacana. Quando você está assistindo um filme, quem é que nunca assistiu um filme e se emocionou? Todo mundo, em alguma vez na vida... E assim, não estou falando de emocionar, de chorar, porque tem gente que às vezes não gosta de ver filme que vai te fazer chorar, mas que seja comédia, terror. Ou seja, algum filme te gerou uma emoção. Por mais que você tenha consciência que aquilo ali é uma ficção, a hora que você está focado naquele filme, você deixa essas emoções virem à tona.
Então, eu gosto de dar esse exemplo para que as pessoas entendam que o nosso cérebro realmente não entende o que é real do que é imaginário. E isso vale para os nossos pensamentos. A gente tende a acreditar que tudo que a gente pensa é a realidade. É muito difícil para a gente entender que nossos pensamentos, eles são uma interpretação das coisas. A gente tende a crer que nosso mundo é o que a gente pensa e o que a gente pensa é o real. E aí, então, a gente soma essa crença de que o que a gente pensa é real com essa dificuldade do nosso cérebro de diferenciar o que é real do que é imaginário. E aí, quando a gente soma isso e vê essas pessoas que estão se nutrindo o tempo todo de informações catastróficas e informações ruins, isso vai criando uma cena na cabeça da pessoa, um monte de e se eu ficar doente, e se eu precisar ir para o hospital, e a pessoa vai criando isso de uma forma que parece que ela vira uma previsão. Depois de um tempo que ela começa a acreditar tanto nisso, isso vira uma previsão. Deixa de ser o e se e passa a ser quando. Meu Deus, será que vai ser hoje? Será que é amanhã? Isso, como você falou, vai ativando cada vez mais a reação de luta e fuga. E aí, para piorar tudo isso, a gente está num contexto desconhecido. A humanidade nunca passou por isso, que a gente está passando por isso, assim, idêntico, né? Claro que tem essas histórias das pandemias, mas a gente está vivendo um momento único na nossa vida, um momento de uma pandemia que é diferente de tudo que já aconteceu até agora. Então, querendo ou não, ainda é desconhecido. O ser desconhecido também alerta o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele tende a ter medo do que é desconhecido. Então, a gente vai somando um monte de pecinhas que nos faz entender, quando a gente para pensar em tudo isso que eu estou falando, nos faz entender que se a gente não tomar cuidado realmente com o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente ouve, as fontes do que a gente ouve, a gente realmente vai acabar ficando muito preocupado, e com uma preocupação que talvez seja excessiva, ou de repente uma preocupação que não é nem um pouco saudável, né? Uma preocupação disfuncional. Claro que é importante você saber o que está acontecendo, você ter uma boa noção do que está acontecendo, mas é muito diferente você se informar, é muito diferente você tirar uma hora do seu dia para ler algo em alguma fonte confiável, né? E você ter uma noção do que está acontecendo, até para você se prevenir de uma forma adequada. Isso é muito diferente do que de você ficar contabilizando quantas mortes já tiveram, quantas pessoas doentes. E outra coisa, quando a gente entra nesse ciclo aí que a gente está falando de toda essa preocupação, né, a nossa mente ela começa a filtrar o que é ruim. Então, às vezes a pessoa está vendo o jornal e aí passou lá 600 mortes, mas não sei quantos mil já se recuperaram. E as pessoas tendem a ignorar essa parte de quantos recuperaram e focar em quantos morreram. Então, quando você conversa com a pessoa, ela não está preocupada com a possibilidade de se pegar o coronavírus, qual a chance de dar problema, é maior, é menor do que a de se recuperar. As pessoas não estão preocupadas. É como se fosse assim uma premonição de, meu Deus, se eu pegar, vai ser horrível, vai ser catastrófico, ou alguém da minha família vai morrer. Então, elas já criam toda essa cena, essa previsão na cabeça e sofrem por antecedência com isso, sendo que não é bem assim, mesmo se fosse, ficar prevendo isso não te traz benefício, porque a gente tem que preocupar, de certa forma, ou focar nossos pensamentos naquilo que a gente consegue controlar. Então, por isso que eu falei, se informar é importante. Por quê? Porque quando você se informa, você vai pesar o que você consegue controlar. O que eu consigo controlar? Eu consigo controlar que eu vou me cuidar, que eu vou evitar sair de casa, que eu vou usar máscara, tanto para proteger os outros quanto para me proteger, uma menor parcela, mas também protege. Eu vou lavar bem as mãos. Quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho. Ok, isso aí você consegue fazer. Então é bom você se informar para você atuar dentro do que você consegue fazer. Mas você não consegue, por exemplo, não tem como você impedir de que você vai ficar doente, até porque possivelmente todos ficaremos. Mais cedo ou mais tarde. Então, se não tem como você impedir isso, você não deve ficar se preocupando e remoendo, ruminando isso, porque não tem o que fazer. Quando a gente aprende, não é fácil, gente. Eu sempre falo, é treino. Quando a gente aprende a separar as preocupações que são úteis, ou seja, aquela preocupação que a partir dela você consegue resolver um problema, né? E as preocupações que são inúteis, que ficam ali na sua cabeça te atrapalhando, te deixando preocupado, te deixando ansioso, te deixando irritado, e que você não tem o que fazer porque é algo que está fora do seu controle. Então, aprender a separar isso te dá uma paz gigantesca. E a maior parte das pessoas não sabe fazer isso. Não sabe sequer que é possível fazer isso, não é?
E olha que interessante, porque daí culmina num outro ponto, né? Começam a ter lados, começam a ter Uhum. rachas. Na família começa a ter brigas. Porque um defende um, outro defende outro, e aí a mente, ela entra tudo nesse sistema também. Você conversa com uma pessoa, ela tem uma postura X, você conversa com outra, tem uma postura Y, além da tensão do que está posto, tem toda essa tensão entre família. É como se fosse um time melhor do que o outro, é como se fosse uma Sim, ideia melhor do que outra. O que a doutora Natália está dizendo agora é extremamente importante como ponto um de reflexão, que tem coisas que eu posso controlar e tem coisas que eu não posso controlar. Talvez a grande sacada seja, o que eu sempre digo, não deixar aquilo que eu não posso atrapalhar o que eu posso. Eu não posso tomar decisões pelo presidente, nem pelo governador, nem pelo prefeito. Eu estimo sim. que ele tome as melhores decisões, né, honrando o cargo que ele esteja. Né? Afinal, colocamos ele lá. Né? Agora, eu não consigo sofrer com tudo isso, debater com a sua família, virar as costas para pai e para mãe, porque eu vejo casos assim, né? Isso vai Sim. aumentar mais a carga de estresse, vai aumentar mais a ansiedade e tudo isso vai voltar para quem? Para nós mesmos. Né? Exatamente. Esses sentimentos ruins, né? Seja a raiva, a mágoa. Oi, Evi? Acho que eu te perdi. Sim, Tá me sim. ouvindo? Oi. Então, perfeito. Estou A escutando, estou raiva, escutando. a mágoa, enfim, todos esses sentimentos ruins, quando a gente fala Uhum. mal de alguém, quando a gente pensa mal de alguém, a gente tende a ter a sensação de que aquilo vai gerar um mal para outra pessoa, mas isso só gera mal para você mesmo, né? E aí a gente entra nessa questão que você falou, infelizmente a gente está vivendo um cenário que no meio da pandemia a gente está vivendo uma crise política e que tomou proporções emocionais em boa parte das pessoas, como você bem disse, e isso é algo que as pessoas têm que entender, que além de não levar a lugar nenhum, elas ficarem se envolvendo emocionalmente com isso, vai atrapalhar, faz mal. Todos esses problemas que a gente não consegue resolver, ou seja, que estão fora do nosso alcance. Se a gente fica pensando neles ou se envolvendo com eles, a gente acaba perdendo energia e concentração para pensar nos problemas que a gente conseguiria resolver, nos problemas que estão Perfeito, dentro perfeito, do que a gente pode, do que a gente tem capacidade. Então, é muito perfeito. mais inteligente você focar naquilo que você pode resolver e deixar aquilo que você não pode para lá. Repetindo, se informar, ok, mas vai lá, se informa rapidinho e pronto, sem envolvimento emocional. Ó, isso aqui não posso fazer nada, me resta torcer para que resolvam, se resolvam, porque senão você vai ficar em casa sentindo raiva, xingando, vendo cada vez mais notícia, aí desejando que dê errado para um, que dê certo para outro, isso aqui. E o que você está fazendo da sua vida? A sua vida está passando. Cada dia que passa, as pessoas estão tão preocupadas, com tanto medo de morrer, e não estão vendo que elas estão deixando os dias delas passarem. E os dias estão passando, já se foram mais de 40 dias. O que você fez da sua vida nos seus Sim, 40 dias? Você ficou sentindo medo? Você ficou preocupado com política? Vendo o noticiário 24 horas porque está com medo do que vai acontecer, sabe-se lá quando? E a sua vida está passando. Então, por que você não aproveita pessoal. aqui agora? Não Olha, é? olha que interessante. Na verdade, a gente não está dando dicas, a gente está falando com propriedade, a gente sente isso. Eu sinto isso na minha família. Talvez a doutora Natália sinta isso na família dela, e talvez nesse momento você entendeu que já tem um estado emocional instalado. Né? É como se a gente estivesse passando aí, vai, por um trauma coletivo, onde mais ou menos pessoas vão sentir o que está acontecendo. Isso interfere na vida, no sentimento, isso interfere nos sonhos, né? Esse desdobramento que muitas pessoas estão dizendo, ah, eu Sim. estou sonhando com isso, estou sonhando com aquilo, é o seu inconsciente tentando trabalhar isso, né? Ele não para, ele está lá. E será que nesse momento você pensou nisso? Você conseguiu refletir nessa direção? Natália, um outro ponto que eu acho interessante, a gente sabe que pensamento vai gerar algum tipo de sentimento. Quando a gente tem sentimento, dentro de nós, ele jorra toda uma lista de neurotransmissores, hormônios que mexem e afetam a nossa biologia. Né? Sim. Pensamento bom, química boa. Pensamento ruim, química Química ruim. péssima. Com a sua experiência, com a sua experiência, como gerar química boa? Ou seja, no final das contas, é uma relação com nós mesmos. Né? Você mesma disse Sim. que algumas pessoas lidam com isso de uma forma até melhor e outras não. Uhum. O que Sim. diferencia aquela pessoa que lida melhor daquela que não lida tão bem? Certo. Vamos lá. Antes de responder isso aí, eu vou fazer só uma observação que você falou do sono, dos sonhos. O que acontece? É isso que você falou, tá certíssimo.
E é legal entender que quando a gente dorme... Ai, eu Volta achei um que eu tinha te pouquinho, que deu uma perdido. travadinha, mas já voltou. É? Voltou. Tá certo. Pode voltar. Quando a gente dorme, mais especificamente quando a gente sonha, o nosso cérebro, ele está separando o que é lixo do que vai ficar para a memória. Então ele está fazendo esse trabalho enquanto a gente sonha. Por que tem tanta gente sonhando coisas absurdas? Muito possivelmente por isso, por todas essas emoções que estão muito afloradas, essas preocupações que estão demais, quando você dorme, o seu cérebro está tentando separar o que é lixo do que não é. Esse trabalho que eu falei que é legal a gente fazer durante o dia, acordado, o seu cérebro está tentando fazer à noite para tentar te ajudar a jogar fora aquelas Sim. preocupações que não são importantes. É claro que, às vezes, ele tem dificuldade de separar o que é e o que não é. Né? Se você não está treinando isso. Claro. Mas é por isso que tem vindo tantos esses sonhos. Às vezes as pessoas têm as noites mal dormidas e acordam assustado. E tem gente que tem tido dificuldade para dormir. Tem muita gente me procurando, falando que está com dificuldade para dormir. Que geralmente é comum que seja um dos sintomas da ansiedade, né? Certo. Sim. Agora vamos falar disso que você falou. O que separa essas pessoas, né? O que faz uma pessoa lidar bem com isso e outra não lidar? São inúmeros fatores. Inúmeros. A genética, ela tem uma influência dentro dos quadros de ansiedade? Tem. Eu não gosto de ficar falando muito disso porque gera comodismo. As pessoas gostam, quando fala que tem uma influência genética, elas gostam de jogar a responsabilidade na genética e falar, pronto, é isso. E não é assim. Gente, se tem alguém que entendeu, não vai falar que a doutora Natália falou que é genética. Não falei isso. Eu falei que tem influência. Isso quer dizer o quê? Que tem maior predisposição. Então, uma pessoa que tem uma genética que predispõe, ou seja, que aumenta a chance dela ter ansiedade, ela vai ter com mais facilidade. Isso quer dizer que ela é necessariamente ansiosa e que não tem como? Não é isso que eu falei, tá? Mas assim, influencia. Tem um estudo feito com gêmeos idênticos, então mesma genética, e que mostrou isso, que apesar dessa ansiedade ela influenciar, eu não me lembro exatamente o valor, mas ela fica, se eu não me engano, um pouco abaixo de 50%. Então tem outros 50% ali que não tem nada a ver com genética, que é fator dos seus hábitos de vida, dos seus hábitos de controle mental, de atividade assim, de como você cuida do seu cérebro, né, da sua parte emocional. E tudo isso é trabalhado. E se você consegue trabalhar tudo isso, a não ser que você realmente tenha alguma doença, né, algo um pouco mais grave, mas se não for o seu caso, por exemplo, uma esquizofrenia, algo assim, ok, é algo que não tem, a gente não vai ter uns resultados assim tão fantásticos com as mudanças de vida. Mas fora esses casos extremos, todo mundo, doutora gente, Natália, é capaz... Oi? Eu quero pedir uma gentileza, se você puder voltar à última frase, porque travou e picou, eu não entendi. Eu acho que as pessoas também não entenderam. Volta, por gentileza, a última frase, só para encaixar, por favor. Tá, desculpa, o que você ouviu por último? Imagina, você falando da questão da predisposição genética, falando da questão dos 50% do estudo, e aí começou a ficar. Tá. Enfim, não, eu não sei se chegaram a pegar o final, mas assim, o que esse estudo mostrou é que a ansiedade, embora ela tenha uma influência genética, algumas pessoas têm maior predisposição, é possível sim tratar com outras medidas, né, com medidas principalmente não medicamentosas, que é o tratamento de escolha, na maior parte das vezes, e ter resultados satisfatórios, porque 50% ou mais das causas de ansiedade não tem nada a ver com genética, é comportamental. Quando a gente fala de comportamental, é tudo aquilo que você construiu de crença, né, durante toda a sua vida, de comportamento, porque as crenças geram comportamentos, isso é um ciclo, tanto ciclo durante sua vida quanto na construção da ansiedade, né? A ansiedade ela é composta por um ciclo que é pensamento, comportamento e sensações. Né? Então, tudo isso retroalimenta, como você mesmo falou, sensações geram química, então tudo isso vai retroalimentar. Então, eu não vou nem entrar aqui no que faz uma pessoa saber lidar melhor com isso ou não, porque é muito individual. Mas o que eu consigo falar é que é possível que todo mundo se a pessoa realmente se dedicar, e se ela fizer todo o tratamento certinho, se ela buscar ajuda, que algumas vezes vai ser necessário, é possível ela conseguir lidar com tudo isso. É possível ela aprender, entender essa mente dela. Ela vai aprender a entender que aprende, entende isso, gente. Travou a sua vida muda. Deixa eu ver se voltou. Voltou?
Enfim, quando a gente aprende que nossos pensamentos não são necessariamente a realidade, nossa vida muda muito, porque a gente começa a ver as coisas, antes de gerar um emocional, a gente para e pensa, será que é isso mesmo? Ou às vezes até já gerou uma reação, mas você para e pensa, será que é isso mesmo? Então, tanto é que tem aquelas pessoas que são muito cabeça duras, aquela que pensa um negócio e defende aquilo, você vê que elas se exaltam com mais facilidade, né? Elas ficam mais irritadas, geralmente, elas têm mais dificuldade para conversar. Ideias fixas, né? Com ideias muito fixas, porque elas não conseguem entender que o que elas pensam é só uma interpretação, não é necessariamente a realidade. E isso, quando você adquire essa capacidade, essa habilidade, e é algo treinável, todo mundo pode conseguir isso, você tende a lidar melhor com situações. É claro que todo mundo, gente, todo mundo vai ter um dia ruim, todo mundo uma vez ou outra vai ter um problema que em algum momento você vai ficar um pouco desesperado, mas é muito diferente uma pessoa que esporadicamente fica um pouco mais desesperado, mas depois respira e dá um jeito de lidar com aquilo. É muito diferente. Tem pessoas que vivem num looping de ansiedade que está o tempo todo ali, o tempo todo drama, é o tempo todo, todos os dias que você conversa, está muito difícil, está muito isso, está muito... E a pessoa não consegue, muitas vezes, nem enxergar que é ela que está construindo aquilo ali. Porque ela está focando em tudo que é ruim. Então, isso é uma grande influência. Agora, desculpa, pode falar? Não, imagina. E aí você tocou num ponto que eu acho bem importante, bem interessante, queria também seu ponto de vista sobre isso. Quando a gente fala, até voltando um pouquinho, né? A gente falou de mente, em alguns momentos falou de cérebro, né? Imaginem assim, o cérebro é como se fosse a parte física de um computador, o hardware, né? E a mente é como se fosse um software. Dentro do cérebro tem um sistema rodando, né, só para todo mundo nivelar aí na percepção. E quando ela fala de padrão, de crença, é o que está lá dentro. É o softwarezinho, é aquilo que roda, é a programação, né, constituído lá na infância, fase adolescência, adulto, né, por isso, com junção da questão genética. E aí você falou de respiração. Quando a gente fala de ansiedade, o que a gente percebe em linhas gerais, né? A respiração mais rápida, batimento cardíaco, sudorese, dor de estômago, né? Aquela sensação de a mente está preparando ali um sistema de luta ou fuga acontecendo. E quando a gente faz um exercício simples, né, doutora Natália, que eu digo para as pessoas, quando você volta a sua atenção para a sua respiração e faz uma respiração consciente em 5 passos, por exemplo, puxando o ar, contando até 5, segurando até 3 e soltando até 7. É impressionante como o seu sistema ele vai estabilizando. Não é? E aí eu gosto de colocar um exemplo que é bem legal. Sabe quando a gente termina uma atividade no dia a dia? Ou aquela atividade de entrega, ou você terminou um projeto, você faz assim, ó, involuntariamente, você faz assim. Olha como a gente tem uma memória, né, fisiológica, química, porque a todo momento tem uma comunicação interna. Quando você faz esse processo de respiração, tem um sistema, tem uma inteligência interna que diz mais ou menos assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Eu posso voltar. Eu fiz uma vez e a minha respiração até deu uma tranquilizada. Faz aí quem está do lado, quem tá nos assistindo agora, respira puxando até 5 ar pelo nariz. Ó, respira. Vamos lá. Segura 3 segundinhos. E solta pela boca, assim, ó. Na primeira você já viu efeito. Puxa de novo, vai. Segura. Solta. Deixa o ombro cair, deixa os braços cair. Puxa de novo, mais uma vez. Vai, respira. Segura. Solta para longe. Quem percebeu diferença, escreve aqui pra gente, eu. Olha como é simples esse exercício, doutora Natália. É um recurso que nós temos. Isso volta para o aqui e agora, isso faz a gente voltar a atenção para o presente. Põe aqui, se você fez com a gente, põe aqui eu. Se gostou, manda coraçãozinho. Fala um pouquinho sobre isso, doutora Natália. Fala pra gente o que acontece, qual que é a mágica. Vamos lá. Como a gente estava falando, nosso corpo, e quando a gente fala de ansiedade, é um ciclo que se comunica. Então, quando você respira,
a forma que você respira, o seu cérebro, a sua mente, ela interpreta, ela faz a interpretação. Da mesma forma, quando a sua mente sente algo, por exemplo, se ela te avisar que tem um perigo, automaticamente você, sem que você perceba, sem que você tenha que pensar, vou respirar mais rápido, você começa a respirar mais rápido. Por toda uma cascata da ansiedade, né? A amígdala, que é um alarmezinho lá do cérebro, ela vai avisar, tem um perigo, tem um perigo. E aí o corpo vai liberar adrenalina, cortisol, né? Que são fatores do seu corpo, são coisas que vão deixar seu corpo acelerado. Até dei uma aula, tem 2 semanas que eu dei uma aula sobre isso, expliquei o que era o sistema simpático, que é aquele que te deixa aceleradão, pronto para lutar, luta, fuga, né? Então, se você quer lutar, você precisa respirar rápido, né? Seu coração precisa bater rápido para que circule o sangue, não é? O seu trato digestivo ele tem que ficar parado, porque não é hora de fazer digestão. Então, às vezes, pode até dar uma diarreia para limpar tudo aquilo e depois constipa, segura tudo. Então, assim, é por isso que os sintomas, inclusive da ansiedade, são todos tão variados. Então, existe uma comunicação. E eu estou explicando a comunicação que vem da mente para a respiração. Mas o inverso é verdadeiro. A nossa mente está o tempo todo lendo o nosso corpo. Tanto é que, quando a gente está com medo, a gente tende a ficar mais encurvadinho, né? Então, se você quer se sentir mais seguro, mais empoderado, você se levanta. Por que o super-homem, a Mulher Maravilha, eles estão aqui assim, estufando o peito? Porque isso mostra para o seu cérebro que você está seguro de si naquele momento. O seu cérebro interpreta isso e você começa a se sentir assim. E a respiração funciona da mesma forma. Quando você começa a respirar muito rápido, o seu cérebro entende que deve ter algum motivo ali que você está se preparando para correr, para lutar, para fugir. Quando você dá uma pausa, respira devagar, solta essa expiração, que é soltar o ar mais devagar, o seu cérebro, exatamente como você falou, ele entende que está tudo bem. Porque se tivesse um perigo, ela estava ali se preparando para correr. Por que tem gente que chega a faltar o ar quando fica nervoso? Faz assim, porque tenta respirar tão rápido e é sem querer. Para suprir. Que ela dá uma parada ali, que é a necessidade de respirar rápido frente a uma emoção. Então o cérebro ele interpreta tudo, gente. Por que quando... Eu não sei se você já ouviu falar disso, provavelmente já, mas talvez quem está assistindo não. Por que para quem tem ansiedade, a gente costuma falar assim, se você perceber que você está batendo em alguma coisa, fazendo um tique, mexendo o pé, percebe e para. Por quê? Porque se mexer algo, é exatamente seu corpo ali, soltando assim, falando, tô ansioso, a mente está a mil, eu preciso lutar, correr, fugir. Só que se você não vai lutar, correr, fugir, você está liberando essa cascata, todo esse ciclo que está ali se retroalimentando, porque se você mexe, a mente entende, ainda não aconteceu, então tem que ficar preparado. Perfeito. Quando você segura o movimento e respira, a mente fala, opa, passou, acho que não era nada. E aí se acalma. E a respiração, essa respiração controlada, funciona da mesma forma. E existem várias técnicas de respiração. Essa que você passou é uma, existem várias. Tem a do quadrado, né, que é aquela que também puxa, segura, solta, segura, que eu gosto muito. Inclusive, esses dias eu passei e teve uma pessoa que estava me assistindo e ela falou assim, me mandou uma mensagem e falou... Eu tinha falado que era para segurar 5 segundos, né, em cada uma das partes da respiração. E ela me mandou mensagem e falou, eu não consigo, dá no 3 eu já estou morrendo, o que eu faço? E aí a pessoa se preocupa até com isso. E calma, gente, tá tudo bem, isso não é para te deixar ansioso, não existe certo e errado, é só para você se sentir bem. Então se você não consegue, com 5... Tudo bem, gente, faz com 2, faz com 3, faz no seu limite, você vai se sentir bem. E se você fizer todo dia, você vai ver que depois de um tempo você vai segurar 15 segundos, 20, tem gente que segura 1 minuto. Mas não quer dizer que você precisa fazer isso. Se você decidir que você quer correr uma maratona, você não vai começar no seu primeiro dia e vai correr todo o percurso. Você vai correr alguns, ainda mais se você for sedentário, você vai correr alguns metros e tá tudo bem, porque é assim que começa. E tem que ser assim, porque se você tentar já se... dar seu máximo e se lesionar no primeiro dia, depois você não consegue mais correr. Então, assim, gente, esses exercícios de respiração, eles são fantásticos, fantásticos. Treinem mesmo, tem que ser todo dia. Uma coisa que eu gosto muito de falar, Levi, é que as pessoas, elas não treinam. Elas assistem essas aulas, a maior parte, tá? Tem gente que treina. Mas a maior parte, quem tá assistindo aí, pode dizer se eu tô mentindo. Elas assistem... Por aí também é assim, doutora Natália? Eu pensei que não fosse. Aqui no consultório, nas lives, para todo lado. Eles querem dicas, a gente dá dica. Aí eles têm uns que até anotam.
Tem alguém anotando, gente? Então vai lembrar de mim hoje à noite e vai treinar. Aí eles até anotam. Mas aí eles deixam ali no caderninho deles e não faz. E aí quando se sente ansioso, e apenas quando se sente ansioso, quer fazer tudo, todas as técnicas. Aquelas técnicas que eles não treinaram. E, gente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele aprende de várias formas. Uma delas é por meio de emoções, né? Quando você está muito emocionado, você tende a guardar, memorizar. Mas se não é algo que está te gerando muita emoção, você aprende por repetição ou por explicação, mas por repetição. Então, se você quer ensinar seu cérebro a realmente te deixar bem tranquilão, toda vez que você respira calmo, você tem que treinar todo dia. É claro que vai te ajudar sempre, porque é isso que a gente está falando, é fisiológico. Se você respira mais calmo, fisiologicamente você vai ficar mais calmo. Mas se você quer potencializar isso, se você quer ser aquele expert assim de nossa, agora eu quero ficar relaxado, não quero guerra com ninguém, mesmo que esteja caindo no mundo. É possível? É possível por auto-hipnose, essas respirações, tem um monte de técnica que a gente junta que vai te deixando cada vez mais craque nisso. Mas você tem que treinar, não adianta você estudar teoria e só querer fazer no dia que tá tudo difícil. É aquela história, tem muita gente que estuda livros e livros de meditação, sabe todas as teorias, mas não consegue meditar um minuto. Porque não treina, e é treino. Exato. E aí tem um ponto que você coloca que é bem interessante. Como todo o nosso corpo está se comunicando com a nossa mente, com o ambiente ao redor, né? E a composição da memória, ela está composta por tudo isso também, né? Tem visão, audição, paladar, tato e olfato. Isso é tão claro que a doutora Natália está dizendo. Por exemplo, você sente um perfume que te remete a uma situação. Você sente um gosto, memória olfativa, memória gustativa, que te leva para o momento. Ou aquela pessoa que você viu pela primeira vez e falou assim, não fui com a cara. Você não sabe o que aconteceu, mas você não foi com a cara. Percebe como sua mente está à frente? Antes de você perceber o seu sistema crítico ir lá, analisar, você já tem um estímulo. Né? Ou seja, tudo isso tem uma representação porque tem um motivo. Né, a respiração, ou às vezes o ensaio mental. Isso é muito verdade que ela diz. Quem passa comigo, eu ensino auto-hipnose, aí se pergunta assim, você praticou? Não. Né? Então, assim, coloque em prática, exercite, porque nossa mente ela precisa disso. Lembra de nutrir coisas boas ou nutrir coisas ruins? Pensamento bom, química boa. Pensamento ruim, química ruim. Sim. Certo, doutora Natália? E é muito legal essa história aí do pensamento bom, pensamento positivo. Eu gosto muito de falar nisso. Por quê? A gente entra naquela história lá que você falou no início. O nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, sempre que você pensa em algo bom, quando você aprende, quando você treina seu cérebro a focar no que é bom, ele vai ficar buscando cada vez mais motivos bons. Ah, mas isso quer dizer, então, que eu vou ser uma pessoa que todos os meus problemas são resolvidos agora porque eu só tô olhando o lado bom das coisas? Não, gente, não é assim. As pessoas, às vezes, elas querem umas resoluções mágicas, sabe? Algo que vai mudar tudo e vai ficar tudo perfeito e vai acabar os problemas. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo, tá? Aquela pessoa que você ama na televisão, que você acha que é linda, maravilhosa, rica, poderosa, tem problema. Todo mundo tem. Agora, o que diferencia é você saber lidar com eles, saber lidar tanto mentalmente, tanto por dentro quanto por fora, como você vai reagir. Porque a forma com que você reage aos problemas pode mudar o fechamento de muitos dos seus problemas, para o bem ou para o mal. Então, essa questão de pensar positivo é super legal. Eu gosto de falar disso, mas sempre que eu falo disso, eu gosto de fazer essa observação, porque as pessoas acham que é uma varinha mágica, que não é. Certo? É um processo que pode ajudar muito, mas ele não vai fazer nada por você. Aliás, isso tem a ver também com o terapeuta. O terapeuta não faz nada por você, ele faz com você. Então você tem que estar engajado. Tem pessoas que dizem assim, eu fiz 100 afirmações, não mudou. Tá, como que são essas afirmações? Você colocou sentimento, verdade, intenção, ou simplesmente falou? Né? Exatamente. Então tem todo um sistema que ele vai entender a verdade por trás disso. Aí, se você não colocou verdade, né? É aquelas pessoas que dizem eu estou muito bem, né? Ou eu estou muito bem. O sistema ele sabe. Sim, e a questão da emoção, né? É a questão da emoção. Quando você coloca emoção em alguma coisa, seu cérebro entende que aquilo é importante.
Então, seja para uma afirmação de algo que você quer mudar. Se você quer mudar algo, você vai afirmar, porque isso é uma técnica, né? Isso aí, para quem de repente não te acompanha ou nunca me viu falar, é uma técnica. Você afirmar coisas que você quer para você, você escrever e afirmar. Eu gosto muito do escrever, colocar no papel, porque nossa mente, ela valoriza muito isso, tudo que é escrito. Tem um estudo, não sei se você já viu isso, é bem interessante. Tem um estudo que mostra que quando a gente lê algo que foi escrito por alguém, a gente dá tanta credibilidade àquilo, que mesmo se depois a gente ficar sabendo que aquela pessoa escreveu aquilo porque ela foi obrigada, mas que aquilo lá não é necessariamente a opinião dela, a gente continua acreditando que aquela é a opinião dela. Uma grande porcentagem, Sim. A maior parte das pessoas continua, porque nossa mente, ela dá credibilidade para o que está escrito. Então, dentro dessa técnica aí que você citou, né, de repetir para você mesmo coisas que você quer, eu gosto de somar o escreva. Então, escreva. Se você, por exemplo, tem dificuldade de falar em público, se você se acha tímido e você quer melhorar isso, porque tem gente que tem isso e não quer melhorar, tá tudo bem, mas se você quer melhorar isso, então escreve num papel, sempre com afirmações positivas, tá? O nosso cérebro, ele não sabe muito bem lidar com o não, é aquela história muito batida do não pense no elefante rosa. Para não pensar no elefante rosa, você tem que pensar no elefante rosa e depois você tem que pensar e não pensar. Depois negar. E aí Sim. seu cérebro não entende muito bem. Então, sempre essas situações você vai colocar de forma positiva. Mas então, quero ser mais desinibido. Quero falar bem em público. Ou melhor, você pode até afirmar como se você já fizesse. Falo bem em público. Sou desinibido. E aí, quando você lê isso, é aquilo que você falou. Coloca emoção. Imagina como é que vai ser você falando em público. Imagina, o que te traz essa vontade? Seria reconhecimento? Seria as pessoas batendo palmas? Seria uma pessoa específica te reconhecer? Então você pega o que for de valor para você disso aí e imagina isso, deixa essa sensação, projeta, deixa essa sensação correr o seu corpo e repete. Perfeito. Quando você juntar repetição com emoção, o seu cérebro, aquele cérebro que não, aquela mente que não sabe diferenciar o real do imaginário, ela vai começar a entender que essa é a sua realidade. Mas isso não acontece uma, duas vezes. Não adianta você fazer hoje, amanhã e depois esquecer na gaveta. Entende? Mas funciona? Funciona muito, gente. Funciona muito. Muito bem, inclusive. Doutora Natália, nós temos 8 minutos de live. Olha como o tempo passa. Meu Deus, voa. Eu não quero mais nem falar muito. Eu sei que você preparou bastante coisa. Se você quiser já dar continuidade para o próximo tópico, para a gente aproveitar mais esse momento, fica à vontade. Tá, eu vou falar que é algo, até que você me perguntou, a gente foi pincelando outras coisas e eu não falei. Algumas dicas ou algumas orientações de como lidar com tudo isso. Como cuidar dessa saúde emocional, que eu acho que é algo que tem muita gente que está buscando aqui, né? Então vamos lá, gente. Algumas coisas são extremamente importantes. Respiração, igual o Levi já colocou, muito importante. Conhecer essas técnicas de respiração. Segue ele, me segue, porque a gente fala disso sempre. Já segue a doutora Natália lá no Instagram, nas redes sociais. Quem não me conhece, vem para minha rede social também. Exato. Respiração. Lembra, treina sua respiração todo dia, gente. Você faz isso o dia inteiro. O que custa separar um minutinho do seu dia e prestar atenção em como você está respirando, tá? Respiração é muito importante. Outra coisa, o sono. O sono é importantíssimo e tem muita gente que não entende a importância disso. O sono ele é importante não só para o controle da ansiedade, como também para a melhora da imunidade. E eu sei que hoje ficou meio clichê, tem muita gente vendendo um monte de fake news aí sobre melhoras de imunidade, mas tem estudos sérios que mostram que um sono de qualidade, pelo menos 6 horas por noite, ele melhora muito sua imunidade. Eu não vou entrar aqui na química, né, das citocinas e tudo mais, porque a gente não tem tempo. Pode ser que depois eu faça uma live e explique isso para vocês. Mas a questão é, o sono de pelo menos 6 horas, bem dormido, na hora certa, que é à noite, ele melhora a sua imunidade, tá? Ajuda a melhorar, sem contar a ansiedade. E ele tem uma relação muito, muito próxima com a ansiedade. Tudo isso se relaciona, porque a ansiedade também, esses problemas emocionais também geram uma queda da imunidade, né? Tanto é que quem é ansioso vive aí com ferida na boca, cabelo caindo, pele, problema de pele, porque tem essa relação, tá? Isso é fato. Sim. Sono. Mas eu tô ansioso e aí eu não consigo dormir. O que eu faço? Vamos lá, algumas dicas. Eu tô acelerando para ver se eu consigo falar tudo aqui nesses 8 minutos. Primeira coisa. Gente, o nosso corpo, ele foi projetado para dormir à noite e ficar acordado de dia. Se você trocar isso, não vai funcionar. A não ser que você seja uma pessoa que não tem problema nenhum com isso, mas ainda assim você pode estar criando um problema.
Então, o corpo dorme à noite, fica acordado de dia. Esse negócio de você ficar acordado até de madrugada e depois dormir até meio-dia, isso é terrível para a sua parte emocional, para todo o seu funcionamento mental. Então, se você está fazendo isso, muda, tá? Ah, mas mesmo assim eu estou com dificuldade. Tá bom. Então vamos lá. Respeitar o horário do sono, dormir à noite, ficar acordado de dia. Consequentemente, não ficar dormindo de dia. Durante o dia, fique exposto a lugares claros, de preferência que tenha contato visual com o sol, pelo menos um tempo, uns 40 minutos pelo menos. Mas também não é legal você, vou lá, 40 minutos olhando o sol, beleza, agora eu vou me fechar tudo aqui, assistir Netflix com tudo escuro. Gente, o seu cérebro não vai entender nada, porque para ele se está escuro é noite, se está claro é dia, tá? Sim. Durante a noite, evita ficar se expondo à luz, mesmo que seja luz artificial, luz de celular, né? Luz de casa. Então, assim, bom, luz de casa não tem muito jeito, mas a luz de celular, essas luzes que emitem, que vêm com essa claridade direta no nosso rosto, com brilho, Então, isso atrapalha muito para quem tem dificuldade para dormir. Então, é bom evitar. Eu sei que tem gente que fala, meu Deus, como que eu vou evitar o celular? Vai ver um livro, vai fazer alguma coisa que você gosta, que aí isso quebra aí o padrão. Quebra o padrão. Esse é um outro tópico, tirar uma parte do seu dia para fazer algo que você goste, tá? Porque isso tira o foco de tudo isso que você está pensando que é ruim e te coloca no foco de coisas que são boas. Então isso te ajuda também. Outra coisa é a alimentação. Evitar, para quem está com problema para dormir principalmente, evita café, evita chocolate. Doutora Natália, acho que travou. Deixa eu ver se ela volta aqui. Voltou Oi? a voz, vamos ver se volta a imagem. Parou no chocolate. Ai, meu Evita Deus. café, evita chocolate. Evita chocolate, evita bebida alcoólica, enfim. Tudo que for estimulante, evita, principalmente se você tem essas dificuldades para dormir. E para ansiedade, cuidado com doce em excesso, cuidado com comida industrializada, com gordura em excesso. As pessoas que têm ansiedade, elas tendem a comer essas porcarias, porque a curto prazo isso vai liberar hormônios que te dão uma sensação de prazer imediato. Só que depois, além da culpa, que aí junta com a pessoa que é ansiosa e já se culpa por um monte de coisa, vai se culpar por ter comido mal, além disso, que pouca gente sabe, é que o excesso de açúcar, ele vai liberar, vai aumentar a insulina no seu corpo, e isso vai gerar um aumento de adrenalina. A adrenalina é aquilo que te deixa ligado, gente. Então, você vai ficar mais ligado. A longo prazo, você vai ter mais dificuldade para dormir, você vai ficar mais ansioso ainda. Então, é algo que pausa, come mais fruta, mais verdura, aproveita que você está em casa, tem uma alimentação mais saudável, evita de ficar pedindo comida fora, tá? Até por uma questão de contágio, inclusive, mas evita industrializados também, tudo isso. Outra coisa, está muito relacionado, o hormônio que faz a gente dormir e que é produzido na escuridão, à noite, ele faz parte de um ciclo com a serotonina, que é o hormônio que é aquilo que faz a gente ficar feliz, ficar bem. Então, quando você faz atividade física, por exemplo, você libera serotonina. Então, você fica bem depois da atividade física. E isso vai te ajudar a dormir também. Porque depois de 12 a 16 semanas fazendo atividade física regular, você tem uma quantidade alta de serotonina no seu corpo. Mas veja, demora, gente. São 12 a 16 semanas. Não adianta você querer fazer atividade física uma vez na vida e achar que tá tudo certo. É regular e demora, tá? Exato. Então, isso vai melhorar seu sono. Em algum momento tem que começar, né, doutora Natália? Sim. Em algum momento essas pessoas podem começar, né? E agora é uma excelente Vamos fazer hora. assim. Vamos fazer assim, tem 1 minuto para cair essa live. Tudo bem a gente voltar mais um pouquinho, num segundo tempo, para ir com mais tranquilidade nesses pontos? Pode ser? Tudo bem, pode ser, tá por conta. Quem nos acompanha aqui agora, daqui a pouquinho a live cai, a doutora Natália disse que volta, então a gente vai pegar mais alguns minutinhos dela, da generosidade dela, para a gente continuar aí te ajudando a fazer essa transformação, tá bom? Então volta com a gente, compartilha a live com mais pessoas. Chegou, vai cair essa live, daqui a pouquinho a gente abre uma outra, tá bom? A gente quer você e muito mais pessoas para nos ajudar nesse momento a disseminar coisas boas. Ao invés de disseminar coisas ruins, vamos disseminar coisas boas para ajudar pessoas. Certo, doutora Natália? Já estamos voltando aí com ela.